centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua em mais um episódio do nosso quadro Mestres da Alquimia. E hoje eu tenho um convidado muito especial, meu querido amigo Mário Jorge. O Mário Jorge, gente, ele é tradutor, editor e representante também dos livros do Dr. Tom Campbell aqui no Brasil. Mário, seja bem-vindo, se apresenta para as centelhas. E vamos lá, que o bate-papo vai ser bom hoje, hein? Muito obrigado, Mei, pela recepção. Você é uma amiga muito querida também, está sempre no coração. A gente, assim, os caminhos da vida nos colocaram em contato, né? E de lá para cá é sempre uma alegria e a química é muito gostosa e eu percebo que as centelhas que eu chamo de consciências, né, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso bate-papo hoje. Elas sempre têm uma manifestação de carinho gigante quando a gente fala junto, né? Criaram até aquele apelido carinhoso MM, dupla Isso, M. nós somos a dupla MMs. Mário e pai. É isso aí. Você falou de me apresentar rapidamente, para quem não conhece, quem tem a oportunidade de ver, tem outros filhos aí, mas eu sou engenheiro, pós-graduado em economia, ex-executivo da indústria, e no final aí da minha carreira na indústria, eu comecei a buscar um pouco mais de coisas com mais conteúdo, passei pelas minhas peripécias, e comecei a buscar autodesenvolvimento, e acabei encontrando o Tom Campbell e a obra dele, me apaixonando, e traduzi a trilogia, trouxe o Tom para o Brasil, fizemos alguns eventos em conjunto, já um em São Paulo, um em Brasília também, que eu tive o prazer de participar com você, o evento Despertar. Então tem sido uma aventura, e então eu estou agora nessa, assim, eu tornei minha missão de vida trazer eu fui descobrindo isso, tive essa iluminação inicial quando conheci o trabalho dele, e minha vontade foi trazer isso para o público brasileiro, em língua portuguesa em geral também, mas em especial para o brasileiro, que está longe de poder acompanhar essas coisas em inglês, infelizmente a maioria ainda, e tem sido um prazer e um feedback extremamente positivo. A gente recebe muito carinho de volta, muito agradecimento das pessoas que se beneficiam desse conhecimento, que é exatamente o que eu estava tentando procurar. E agora, por último, trazer para as pessoas, né? Mas e agora, por último, ainda apareceu mais esse quarto livro. Cada pérola que aparece, para mim, é uma felicidade, é mais uma aventura, né? Que é o Parque do Tom. Então, tá sendo uma aventura contínua. Exatamente o Parque do Tom. Agora que você lembra, eu acabo sempre esquecendo, né? My Big Tom, para quem conhece, o Parque do Tom se mostrou aí. Então, trazer isso para as pessoas, essas ferramentas, para mim é como se fosse uma mensagem de liberdade sendo entregue, e o feedback que eu tenho das pessoas é exatamente esse, né? De agradecimento por isso, porque as pessoas começam a entender melhor a realidade, o funcionamento dela, elas melhoram a qualidade de vida delas, e o carinho que elas passam de volta por ter essa oportunidade de estar vendo isso em português, para a maioria que não lê inglês, só isso já é um pagamento, porque é uma energia positiva enorme que a gente acaba recebendo aqui. E o seu carinho também, May. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conversando hoje. Que maravilha! E eu já estou aqui, gente, que nós vamos falar desse livro aqui maravilhoso, que é O Parque do Tom. Na verdade, é o quarto livro, eu ia dizer o segundo, porque o primeiro livro, na verdade, é uma trilogia, são 3 livros. E, como você falou, de ter trazido para o Brasil, exatamente, existe muita gratidão, de verdade, no meu coração em relação ao Mário, porque toda essa riqueza maravilhosa que são os mais de 35 anos de experiência do Tom, né, como cientista, gente, da NASA, ele trabalhou na NASA, cientista físico da NASA, e ele é hoje, eu digo que ele no mundo o cara da física quântica que prova que tudo aquilo que um dia foi chamado de misticismo, na verdade é ciência pura. Então, eu gosto muito dessa conexão com o Mário, porque traz para cá, para o canal, para os seguidores, para as centelhas de consciência aí, essa visão científica, esse respaldo científico de que aquilo que a gente fala, tanto aqui no canal, quanto muitas pessoas chamam de lei da atração, de visualização para criar realidade, o Tom explica isso com termos científicos, só que, né, Mário,
numa linguagem mais acessível. Ele traz a linguagem científica para o nosso dia a dia. E isso eu percebi que ele faz muito bem no livro Parque do Tom. Super simples de ler, rápido de ler, olha, bem fininho, e a leitura é viciante e é focado na prática. Mas a gente vai falar um pouco melhor aqui do livro. Eu quis apenas dar essa introdução para quem ainda não conhece o trabalho do Dr. Tom Campbell, o trabalho do Mário, representando ele aqui no Brasil. Mas, se você ainda não conhece, então aproveita que tem tanto aqui no meu canal, a Semana de Física Quântica, a gente já fez 4, né, Mário? Juntos, Semana de Física Quântica, está tudo aqui no canal. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para tanto para o YouTube, MyBigTool Brasil, quanto para o Instagram MyBigTool Brasil, para você se aprofundar mais aí no trabalho do Dr. Tom Campbell. Sabe aquele pessoal que diz, não acredito, isso aí, isso daí é tudo conversa. Agora a gente tem cientista do nosso lado, gente. Eu adoro indicar o Dr. Tom Campbell para aqueles céticos que duvidam, né, do que a gente fala e tal, que dizem, isso é coisa da sua cabeça, da imaginação. Hoje a gente vai conhecer o termo criado pelo Dr. Tom Campbell, imaginalidade virtual. Você quer praticar a imaginalidade virtual? Então é isso que a gente vai falar hoje, Mário. E essa parte que você traz aí é muito importante, quer dizer, porque ele trabalhou 35 anos como físico, né? Ele aprendeu o método científico, e, em paralelo, por 35 anos, ele estudou a consciência usando o método científico e fazendo verificações, experimentações repetitivas para tirar as conclusões dele, que ele apresenta na trilogia e que ele apresenta no Parque do Tom. O Parque do Tom é um livro de práticas, como a gente vai ver, mas na trilogia você entende como e por que as coisas são como são, o que estamos fazendo aqui, quem somos nós e todas essas coisas. Isso com base nesses estudos de consciência que ele fez. E ele acabou fazendo, então, um modelo onde ele fala física digital, porque estamos falando de realidade virtual, né? Mas gerado pela consciência, pela fonte, e nós também somos consciência, uma parcela da fonte, como você costuma dizer, centelha do divino, né? No caso, ele chama de fonte, porque ele é um cientista, ele chama, na verdade, de sistema maior de consciência, LCS, da sigla em inglês, mas que ele usa o termo equivalente fonte, porque é de onde tudo vem, né? A consciência é fundamental, tudo mais é derivado. Tudo vem de onde? Da fonte, né? Então, essa realidade é gerada a partir da fonte, que é uma consciência, e nós somos consciência, também temos o mesmo poder da fonte, de experimentar esse tipo de criação, de interação, se a gente tiver aprofundado em nós mesmos, e é isso que ele aponta como possibilidade de desenvolvimento, que, no geral, o trabalho que a gente faz, né, que eu tento fazer do meu jeito e você costuma fazer do seu, com muito mais delicadeza e propriedade, provavelmente. Com outra linguagem, mas que complementa. Por isso que eu acho legal da dupla MM aqui, ó. A filosofia e a ciência juntos. E mostrando caminhos alternativos possíveis para as pessoas acessarem isto que elas são e estas propriedades que elas realmente têm, essa possibilidade de contato, de exploração, de expansão, de visualização, de criação, né? Então, como você disse, realmente ele com essas ideias que ele mostra como e por que tudo isso é possível, porque a realidade funciona de uma determinada forma em que isso é possível e que a gente acaba mergulhado e ficando embaixo dos véus da ignorância, sem perceber e sem entender, e não tendo acesso a tudo isso, mas que, no fundo, tudo está lá e é científico, né? Telepatia é científico, né? Visão remota é científico, experiências fora do corpo é científico, desde que esses nomes que nós estamos dando, que são os nomes conhecidos para as pessoas tratarem, tem uma teoria, um modelo de por que eles funcionam. A realidade, do jeito que ela funciona mais profunda, gerando a nossa, ela dá suporte a todas essas coisas, né? Nós não somos apenas um corpo tentando fazer mágicas, né? Nós somos a consciência, ou a centelha, temos esse poder, está adormecido em nós, e nós não estamos enxergando, não estamos tendo acesso. E tudo que a gente fala é no sentido, né, de abrir esse acesso, de permitir que as pessoas tenham esse acesso. E o Parque do Tom não é diferente, porque, na verdade, é uma parte extremamente prática, apesar de, no MyBigTool, ele dá muitas sugestões com relação à meditação, binaurais,
né? Você pode fazer exercício de visão remota, uma série de coisas. Ele cita as experimentações de viagem fora do corpo dele, né? E ele explica o que é, que na verdade não é, porque na verdade você é consciência, então você está experimentando sintonizar o canal desta realidade ou da outra realidade, e tudo isso permitiu a chegada no Parque do Tom, que é, ele também dá aulas práticas para as pessoas, porque as pessoas começaram a cobrar ele, que queriam ajuda dele para acessar estas coisas todas, e ele começou a dar aulas práticas para as pessoas, e ao longo das aulas práticas ele acabou desenvolvendo essa pérola das práticas possíveis de desenvolvimento para ajudar estas pessoas da forma mais simples possível, entrando para o campo da imaginalidade virtual, que a gente vai descrever em seguida aí o que é. Maravilha. Então, eu tenho aqui uma série de perguntas para fazer para o Mário, gente. E são perguntas que, com certeza, todo mundo gostaria de fazer. Mas, se no final aqui do nosso bate-papo ainda ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que o Mário vai ler. Ama responder. Não estou dizendo que ele vai responder todas aqui, mas vai ficar, né, Mário? Para o nosso próximo bate-papo. E para quem sabe, gente, uma live. Algo ao vivo para a gente estar aí respondendo vocês. O que eu puder responder, realmente eu vou interagir, vou responder, e aquilo que valer a pena, né? Se tiver bastante conteúdo interessante, a gente pode realmente marcar um outro bate-papo para focar nas dúvidas que forem apresentadas aí e esclarecer, além das perguntas que você já trouxe e vai trazer para a gente aqui. Ai, que maravilha! Então, o que eu posso dizer para você que vai ficar assistindo aqui até o final é que você vai sair deste vídeo, depois que assistir tudo, né? Direitinho, ou já tendo um conhecimento suficiente para você botar em prática a sua imaginalidade virtual, ou com muito desejo de se aprofundar. Então, vai ter muitos ganhos. Porque, de verdade, quando eu vi o livro, o Mário falando, explicando sobre o livro, eu disse, eu quero ir para esse parque. Eu quero praticar minha imaginalidade virtual. Então, você vai sair ou aqui, terminou de assistir o vídeo, já vai à noite dormindo para o sonho, vai para o Parque do Tom, ou vai ficar apaixonado pelo assunto e vai tentar ir para dentro desse parque, porque é viciante. Quando a gente lê o livro, quando a gente sabe do parque, a gente quer ir lá visitar, não tem jeito. Eu tenho certeza que se você ficar até o final assistindo direitinho, você vai querer entrar no Parque do Tom também. Então, vamos lá, Mário, vou começar aqui. Tem alguma, digamos assim, alguma promessa, pessoal, que vai assistir tudo dedicadamente? O que você acha que pode acontecer com a pessoa que Veja, a se pessoa, assim, interessou? a gente consegue explicar em poucas palavras do que se trata, né? E Sim. a pessoa, nada impede que a pessoa imediatamente experimente algo daquela forma, porque é realmente simples. Uma das características do tom, e que eu aprecio, porque eu também tenho essa ideia de tentar simplificar as coisas. Você sabe quanto que a gente já conversou sobre física quântica, que eu sempre procuro a forma mais simples, né? Por exemplo, aquele negócio do leite fervendo, como é que é como é que é o Soltar. deixar, né? Soltar. Soltar, né? Eu uso aquele exemplo, para mim, o exemplo do leite fervendo é uma coisa fantástica, porque as pessoas às vezes complicam. Pô, mas isso acontecia comigo quando eu era criança, minha mãe mandava eu olhar o leite para não deixar ferver, não deixar derrubar, ficar ali acompanhando, e quando fervia, desligava, né? Todo o leite tinha que ser fervido antigamente. E aí você ficava olhando, o leite não fervia. Aí você soltava, quando distraía, pumba, panela, o leite extrapolou e derrubou no fogão e você já levava uma bronca. Então, Nada que assim, uma boa metáfora não resolva, né, não é Mário? verdade? Então, assim, essas coisas, nós fizemos várias desses vídeos explicando coisas, sempre tentando usar exemplos que facilitem a vida das pessoas, em vez de complicar. Porque se chegar aqui e começar a falar um monte de termos científicos, e as pessoas saem daqui no final, não resolve nada para elas, não é verdade? Então, olha aí, gente, de verdade, olha, pode acreditar, é muito simples esse livro do Tom. E dá para você assistir uma live como essa e já se sentir conectado com o Parque do Tom.
É muito simples mesmo. Então, foi feito para ser simples, ok? Por mais que, às vezes, dá aquele medinho, ai, cientista falando, parece que é aquela linguagem inacessível, mas não é. A tarefa, a missão do Tom é simplificar a ciência, é trazer, né, credibilidade, realmente, para aquilo que antigamente era visto de uma forma pejorativa, como misticismo, ok? Então, Mário, eu tenho umas perguntas aqui para você, Manda ver. perguntas sobre o livro. Então, deixa eu ver, deixa eu escolher aqui qual vai ser o... Ah, claro, né? Estamos aqui com o livro, e a primeira pergunta tem que ser de onde surgiu o Parque do Tom, esse livro aqui. Ok. Por que ele Então, escreveu? exatamente. Ele conta, e sempre tem uma história curiosa, né? Porque as coisas, às vezes, elas vão acontecendo, e ele procura sempre fazer tudo com muito bom humor, né? Sim, é Então, verdade. como eu estava pré-explicando, ele partiu do livro para uma demanda das pessoas, dos leitores, para desenvolver práticas com as pessoas, das quais ele fez algumas conosco aqui no evento em São Paulo, né? E eu também tive nos Estados Unidos no ano retrasado, logo imediatamente antes da pandemia, no começo de 2020, eu e a minha esposa tivemos lá e passamos 5 dias de imersivos de prática com ele. Nesse meio tempo, né, ele fazendo todas essas práticas com as pessoas, ele teve uma iluminação, por assim dizer, né, um instinto, alguma coisa que dirigiu para ele, que ele tinha pensando em fazer algo diferente, falou algumas coisas. Ele vinha no carro com os amigos dele lá, os colegas. Tem duas pessoas que são braço direito e esquerdo dele, a esposa, e eles estavam indo para um evento e comentou no carro que ele estava pensando em fazer uma prática diferente, assim assado, assim assado. Começou a delinear um pouco a prática, e aí, sei lá, o telefone tocou, ele foi atender, e eles chegaram, e aí começaram a trabalhar, e ele esqueceu completamente o assunto. É algo que ele já vinha pensando várias vezes, mas não chegou a pôr no papel, ele comentou, e aí, durante a abertura do evento, o Keith, que é marido da dona, e desse casal de amigos deles, e ele faz a abertura, né? Ele ajuda na organização e faz a abertura. Então, recebeu a todos, coisa e tal, falou das preparações, como é que funcionava, os horários, tudo, e falou assim, olha, dessa vez o Tom falou para mim que tem uma novidade para vocês e vai ter uma prática nova aqui. E aí, o Tom, nessa altura, falou assim, meu Deus do céu, ele não sabe do que está falando e eu também não sei do que ele está falando. No primeiro momento, ele se assustou e não lembrou nem do que ele tinha comentado com ele já adiantado, né? Ele falou, onde é que ele tirou isso? E aí ele foi lá, começou a conversar, explicou com as pessoas e falou que, olha, porque já criou aquela celeuma toda, e ficou todo mundo, nossa, o que será, o que será, o que será? Porque tem pessoas que já estão ali algumas vezes, né? Porque é tão gostoso o negócio lá, tem muita gente que volta e volta, e toda vez que ele abre uma turma, vai lá e faz de novo. Porque cada experiência sai um resultado diferente, sai uma experimentação diferente. O ambiente é muito bom, muito gostoso. E aí ele falou assim, não, tudo bem, nós vamos conversar sobre isso, mas isso é lá para o final. Agora vamos entrar no programa, que já está aí, coisa e tal, pumba. E aí, né, segundo ele comprou aquele tempo para ele organizar melhor as ideias para poder explicar para as pessoas. Então, isso lá atrás, como uma coisa inicializou, né? E aí, no final, né, ele falou assim, bom, agora parece que o universo, né, a fonte, está me empurrando para definir isso, porque ele já vinha com as ideias rolando e vinha meio que, né, acaba ficando para depois, e ele falou, não, agora não tem depois, vou ter que sair com alguma coisa. Então, ele pegou, enquanto as pessoas estavam fazendo aquelas práticas, ele foi interagindo com a fonte, foi olhando, foi elaborando melhor as ideias, e aí chegou numa proposta, que não é esta aqui, né? Nesta primeira vez, ele fez, o pessoal adorou, né? Gostou, e aquilo foi incorporado e foi sendo elaborado e melhorado com as interações, com os feedbacks, né? E aí ele acabou criando esse, que é como se fosse um caderno de práticas, né? Então, é algo que tem N práticas, que é algo para você, não é um livro para você ler, como você comentou, é um livro leve, uma leitura deliciosa, simples, não tem nada de palavras científicas aqui, são palavras apenas comuns, não tem nenhuma teoria, são só práticas, e ele sugere
nós vamos entrar nisso mais em detalhe mais adiante, mas assim, as pessoas, a volta, o nascedouro disso foram as aulas práticas contínuas que ele foi dando e essa interação dele com a fonte, e finalmente esse parto inicial, e aí a coisa evoluiu até chegar no ponto que está hoje no livro, que ele adota, tem uma turma avançada de prática que ele adota com esses livros, né? Com essas práticas do livro, com essas instruções, que ele já fez repetidas vezes, né? E que nós vamos explicar melhor aqui um pouco do que se trata. Mas foi assim que nasceu, né? Tinha aquela vontade dele, aquela, vamos dizer, aquela intuição, Então, aquela... ele não tinha nenhum livro de prática, né, Mário? E Não. esse veio como o livro de prática, porque a trilogia é contando a história dele, como que, enfim, como que ele saiu de um cientista totalmente cético em relação à matéria, consciência, o que se chamam, né, de sobrenatural, enfim, né? Aí ele saiu de um cientista materialista para um cientista virtual, né? Hoje que ele é. Então, ele conta a história dele, é muito legal lá na trilogia, e ele conta também sobre qual é essa teoria de tudo, My Big Toe, né? Minha grande teoria de tudo. E ele explica exatamente isso no livro, mas é muito teoria, aqui é mais prática. Seria essa a diferença? Veja, sem dúvida, essa é uma diferença fundamental, mas eu acredito que, assim, como o livro, a ideia dele ao escrever este livro, foi porque ele sempre foi uma pessoa muito racional, muito resistente a outros tipos de ideias, né? Mas aberto a fazer experimentações, e ele, quando começou a constatar o funcionamento da realidade, ele não teve como negar, e aí ele começou a trabalhar para tentar explicar aquilo, porque ele não aceitava que aquilo fosse mágica, né? Ele queria entender, e ele foi atrás e descobriu. E aí, mas isso, assim, 35 anos experimentando para descobrir. E ele falou, os amigos dele, com quem ele conversava sobre o funcionamento, falaram, você tem que pôr isso de uma forma explicada para que as pessoas entendam, porque isso é útil para as pessoas, principalmente as racionais, que precisam entender, não basta experimentar e ter resultados. As pessoas querem, assim, você descreve para mim, eu, Mário, engenheiro de 10, 20 anos atrás, eu quero saber o porquê, né? Não me vinha, eu era engenheiro, eu sou engenheiro, né? Então não venha falar em mágica, né? Me fala qual é a ciência por trás disso, como que a gente consegue, e ele consegue desenvolver um caminho racional para ajudar aquelas pessoas que justamente você estava descrevendo no começo, que ouvem algumas coisas e às vezes acham até ridícula, né? E aí você vê um cientista explicando e você consegue entender, porque é uma explicação racional e direta, não é fórmula, né? E você consegue entender o funcionamento. Então, ajuda as pessoas que são mais racionais a dissolver as barreiras. E ajuda, no final, todo mundo a dissolver as barreiras pelo entendimento. Mesmo aquelas que fazem as coisas intuitivamente, mas às vezes ela não entende porque não sabe explicar. Precisa ajudar alguém e não consegue, porque não consegue explicar para a pessoa. Ah, não funciona. Mas a pessoa, olha, a pessoa cética, né? Você, típico assim, uma pessoa que faz tratamento de algum tipo da medicina alternativa com as pessoas. Você não tem base para explicar o funcionamento. E aí você tem, eventualmente, por exemplo, clientes Por que você exemplo, pede. reiki, né? Reiki, barras de axis, Reiki, barra de axis, tudo explicado cientificamente. Qigong, até se você for ver uma acupuntura, porque é uma medicina energética. Eles enxergam canais nas pessoas de energia que ninguém enxerga, né? Só quem se desenvolve para aquilo e trabalha, e no final, a gente sabe hoje, porque muita gente experimentou a acupuntura e sabe que ela dá resultado. Tem cirurgias que são realizadas sem anestesia, porque chamam um técnico de acupuntura que faz uma anestesia e aí a pessoa não sente a dor. E como é que você vai explicar isso? Ah, porque a energia do universo, balali, balalá. Aí vem uma explicação mais mística, digamos assim. Isso, e tem gente Verdade. que não aceita. Eu não aceitaria isso jamais, né? Se eu não tivesse evoluído para aprender um pouco mais sobre isso, e nesse caso, tendo essa visão racional que te leva a entender o funcionamento do universo, o seu papel nele e o seu funcionamento, interação com o universo e com as outras pessoas, que você é consciência, né? Que você diria que você é centelha para o seu público, né? E que essa parte da consciência fundamental, da fonte,
que isso estabelece uma conexão internet. Você está imerso numa grande conexão internet de consciência. Por isso que a gente se comunica uns com os outros, mesmo quando não percebe que está fazendo isso. E se desenvolver, você vai perceber e vai se comunicar. Então, isso é base, né, científica para você entender, porque a realidade é digital e virtual. É como uma grande rede de internet, como se funcionasse dentro de um grande computador. A fonte, a mente de Deus, né, a mente da fonte, é como se fosse um grande computador. Nós estamos Exato. plugados nele, estamos todos É, conectados. e Então, aproveitando só completando essa base que My Big Tool dá, para que as pessoas, né, que têm essas barreiras, né, consigam perceber que existe uma forma, inclusive racional, de reduzir essas barreiras e se beneficiar do resultado. Né? Ela não precisa acreditar em mágica, ela pode entender o que está acontecendo. Né? Então, isso é para algumas pessoas, isso é fundamental, e para todas pode ser útil. Né? Até para explicar para os outros por que aquilo funciona, né? Que é uma das dificuldades que você reportou aí na abertura do vídeo, inclusive. Né? Exato. E, por exemplo, o que o Tom fala, que o universo é digital, no Kybalion chama de universo mental, porque naquela época, há 5.000 anos, digital, nem existia digital, esse termo ninguém ia conhecer. Então, eles entendiam mental, por quê? Porque tinham imagens mentais acontecendo. Então, ele usa esse termo, que a mente do todo, que é a fonte maior, né, de consciência, que o Tom fala, ela é mental, ou seja, ela é digital. Então, tudo é difícil dizer o que não é possível, né, Tom? Tom, ó, tô te chamando de Tom, né, Ele está aqui comigo. Mário? Muito, é o que eu costumo dizer, você tirou as palavras daqui. Nessa sintonia que a gente tem é muito bacana, porque a coisa flui. Né? As coisas acontecem. Desculpa, eu fui pensar numa coisa e você falou outra e eu acabei me perdendo. Me pega de novo. Qual No foi o caso, ponto? assim, como o universo é mental ou Mental. digital, Mental. que não é possível? Se eu Não, pensar mentalmente aqui, claro. um unicórnio rosa com asas coloridas de arco-íris, já fiz. No mental, no meu mental, já fez. Não. Então, imagina uma mente maior, né? A Outra consciência. palavra que não existia era consciência, e outro motivo pelos quais ele usava era mental, ele não tinha, Eles usavam assim, o espírito naquela época. Inclusive, o espírito, próprio Caibalion mente. Uhum, fala que não é usaremos esse termo, como foi escrito em 1908, só que baseado em uma série de princípios herméticos milenares, de mais de 5.000 anos. Só que aí, em 1908, alguém, anonimamente, resolveu compilar em um livro esses princípios que eram uhum, milenares. Então, ele uhum, fala assim, aqui usaremos a palavra espírito, mas não quer dizer aquilo conhecido como um termo religioso. uhum, Então, eles entendiam o espírito o quê? Consciência, a sua uhum, presença, a sua consciência. Hoje existe essa palavra consciência que tira da religião o domínio uhum, do sobrenatural até, que nem é sobrenatural, uhum, é digital, virtual. uhum. É natural, tudo que está na natureza é natural. E a nossa natureza desta realidade, desta terra, deste universo, ela está dentro de uma realidade maior que é natural, tudo é natural. E a gente chama de sobrenatural porque parece que não está aqui. Não, não está mesmo. Porque aqui nós estamos nesse canal que apresenta essa realidade que parece sólida, mas a gente toda noite experimenta. Você estava falando do que é possível. Numa realidade mental, numa realidade de consciência, numa realidade espiritual, como queira chamar, não é material, tudo é possível. Então, os pensamentos se realizam imediatamente. E o maior exemplo de como isso funciona é o sonho. Num sonho, você não tem barreira. Você está na sua casa, você abre a porta e, de repente, você entrou na Disneylândia. Tudo é possível. Não tem barreira. Nárnia, Então, né? O mundo de né? Nárnia. Abriu a porta do o mundo de Exatamente. Nárnia. Abriu a porta No do mundo, guarda-roupa, está em outra dimensão. o mundo de sonho é o que mais perfeitamente representa isso. O mundo dos sonhos é uma realidade virtual criada pela sua consciência, que tem a mesma propriedade que a fonte tem. Se você consegue criar um mundo durante a noite, às vezes vários deles diferentes, várias histórias diferentes, se você consegue criar aquela realidade virtual para você mesmo, mental, né, durante um sonho, porque a diferença é que lá você está livre, aqui você está participando de uma coletiva que tem outras restrições de funcionamento. Aquela você está livre para criar o que quer, naquele período de tempo. Enquanto dura, parece real e você faz qualquer coisa. Tudo é possível.
E se você consegue fazer aquela realidade para você, por que você acha que é impossível para a fonte criar esta realidade e muitas outras para nós? Não tem nada de impossível. A fonte é muito mais poderosa que nós. E muito mais criativa que uma mente limitada humana, né? Sem dúvida nenhuma, até porque ela está não só na criação. Veja, ninguém está separado da fonte. Tudo que qualquer um pensar ou imaginar está dentro da fonte. Então, a fonte ela tem o poder total dela que acessa ao poder dos 8 bilhões de seres deste planeta e dos 8 bilhões de seres de qualquer outro planeta que esteja em qualquer outro universo, porque todos eles são consciência e criados pela fonte. Então, assim, a fonte tem acesso a tudo isso. Então, assim, é muito maior em termos de competência e capacidade de imaginação e criatividade do que qualquer um de nós isoladamente, né? Nossa, então, sim, as coisas podem ser criadas. É claro que, nesta realidade, elas têm um mecanismo definido de acontecimento, que é o que My Big Tool explica. Ele mostra um encadeamento que forma esta realidade. Ela tem princípio, meio e fim. Ela começou com o Big Bang digital, onde foram programadas pela fonte as condições iniciais, e, pum, o universo começou a evoluir até chegar a ter estrelas, planetas, vida neste planeta, e seres vivos, né, que começaram unicelulares, até que chegou no homem com a capacidade de estar mais consciente da realidade, né, e ter um grau de consciência maior, que às vezes faz bom uso, e às vezes não faz uso nenhum, e às vezes faz mau uso, inclusive. Mas é o livre-arbítrio. Mas nós temos essa competência e todos vamos chegar a fazer bom uso dela, né, ainda que tenhamos alguns mais percalços que outros ao longo do caminho. Que maravilha, você falou isso, me lembrou uma outra passagem do Caibalion que fala exatamente isso, que existem seres, né, ou consciências tão expandidas que criam, que para a gente eles seriam vistos como deuses ou super-heróis, mas que eles já foram iguais a gente e ainda menores, né, de consciência mais rústica. E esse é o destino de todas as consciências dentro da fonte. Evoluir. Todos exato. estamos evoluindo. Isso é uma coisa fantástica, porque tem gente que acha que a fonte é perfeição, e se você considerar o tamanho da fonte, tudo que ela desenvolveu hoje, é perfeição, ainda mais comparado com o nosso tamanho. Olha o acesso à informação, tudo que ela já acumulou de crescimento, de aprendizado, com tudo que ela já fez desde que ela começou a existir no início. Mas ela começou vazia. Essa proposta eu acho linda, porque a consciência está em evolução. Então, ela hoje está nesse estágio que está, e não tem limite para a fonte continuar crescendo e evoluindo. Aquelas pessoas, às vezes, que eu acho estranho esse negócio de querer limitar e descrever como é que é a fonte. Não, a fonte é perfeita. Poxa vida, o que nós entendemos da perfeição e do funcionamento da realidade para dizer que a fonte é perfeita e não tem mais espaço para crescer? A fonte é ilimitada, ela pode continuar crescendo enquanto ela quiser. E ela começou zerada. Como eu fiz um artigo esses dias, aí uma postagem sobre o Tao. O Tao posta isso também, o Tao informa isso. A fonte começou vazia, Wuji, e desenvolveu o Tai Chi, que é o 0 e 1, digital, e o Tai Chi se misturou e se combinou até criar todas as outras coisas que eles chamam de 10 mil coisas. Essa é a teoria de criação do Tao, que bate ipsis literis com My Big Tool, por acidente, né? Que não é acidente. É muito... Agora, imagina você imaginar que tem uma fonte que é perfeita e deixa as coisas rolarem com coisas que parecem não perfeitas. O que não parece perfeito aqui nessa realidade são criações diretas nossas que ainda não estamos tão evoluídos quanto poderíamos, mas vamos chegar a ser melhores. E como você disse, tem outros seres que estão na frente, estão nessa brincadeira há mais tempo, avançaram mais rápido e que para nós parece algo muito iluminado, mas que nós temos a condição de chegar lá evoluindo um pouco todo dia. Não precisa chegar lá por mágica amanhã, né? Experimentando as nossas experiências, extraindo o crescimento delas, ou das experiências do Parque do Tom, que é voltado para isso também, né? É mais um grau, um nível de experiências. E voltando ao Parque do Tom, a ideia com ele é que você possa experimentar num ambiente seguro criado, como a gente vai ver, mas são experiências com a mente, com a consciência, em um ambiente virtual reservado, né? E seguro e tranquilo,
mas é um ambiente virtual, como é o de um sonho, como é o desta realidade, como é o de outras realidades. Todas as realidades, elas são informação na cabeça da fonte, né? Na mente da fonte, na consciência da fonte. Ou na nossa própria, como é uma experiência de sonho, e como é essa interativa que é comum entre cada um de nós e a fonte, onde estamos interagindo, porque aqui tem regras mais restritas. Só que a fonte, o Parque do Tom, é um negócio que a gente vai ver, né, na sequência com suas perguntas, que é algo criado fora desta realidade, em outro nível de realidade, né? E específico para você ter uma oportunidade de experimentar a sua consciência em desenvolvimento, em práticas, num local seguro e tranquilo que você acessa e experimenta na forma de um parque, né? Inclusive, gente, o livro, ele é a descrição do parque. O que você vai ver aqui na frente, na capa, já é... Sabe quando você vai àqueles parques de diversão? Tipo a Disney, a Universal Studios, o Beto Carreiro e tantos outros. Olha aí, tem a página que é o mapa do parque. Exatamente, está na E tem as capa. atividades listadas lá, né? Tem as Entrada do atividades. parque, churrascaria do Tio Tom, Lago Amor, quiosques de troca, praia, docas de barcos, estação de informações, trilhas de caminhada, né? Tem as salas do hexágono, que também é outra descrição adicional, depois onde tem experiências específicas que você pode fazer. Tem os números aqui, ó, descrevendo todo o parque inteiro. Aqui é uma visão panorâmica do parque, e aqui é o que tem no parque. E aí o livro inteiro, a estrutura do livro é descrevendo cada parte do parque e o que você vai experienciar, vivenciar lá. Por exemplo, número 5, a praia. O que é que tem na praia? A praia é pequena, mas sempre grande o bastante. Ela tem areia funda, limpa e clara, com partículas tão pequenas. Ou seja, é algo que trabalha a sua imaginalidade virtual, porque só de você ir lendo com tanta riqueza de detalhes, você já é projetado a sua consciência para o parque durante a leitura. Eu me senti assim, Mário. Lendo, teve momentos que eu me sentia no parque só de ler a descrição e ir criando ali, na minha imaginação, aquela experiência. Na verdade, criando não, experienciando, porque o parque já está criado, né? Inclusive, Mário, uma pergunta aqui que é sensacional é o Parque do Tom, que ele descreve aqui. Ele é um lugar real? Ele existe? Explica melhor para a gente isso, porque essa é a primeira coisa que eu fiquei assim, o Parque do Tom. Será que o Tom Campbell comprou uma terra lá nos Estados Unidos e montou um parque? E aí a gente vai para lá treinar nossa imaginação dentro do parque? Um dia... Ele fez uma associação com a Disney para ajudar a construir. Exatamente. Será que ele vai montar a Disneylândia da realidade virtual? Eu fiquei assim intrigada. Então explica aí, porque com certeza todo mundo está querendo saber o que é esse parque, se ele existe mesmo. Tem uma conexão, por isso que foi a animação do povo, que gostou muito no negócio, porque ficou um negócio descontraído, tirou a pressão, olha, de um exercício formal, você vai lá, medita 10 minutos, foca nisso aqui, faz aquilo ali, dá meia volta, dá 3 pulinhos, e volta para aqui para relatar o que você experimentou. Então, isso é uma sessão normal de experimentação, por exemplo, visão remota. Vamos relaxar 5, 10 minutos, baixar as ondas cerebrais, e consultar um número para verificar o que tem numa imagem lá fora, né? Então, são coisas muito formais, né? E aqui ele deixa solto e aberto. Então, assim, tudo isso que está descrito no parque, o parque tem uma descrição geral das atividades, das coisas principais, mas ele é aberto para a sua criatividade acrescentar qualquer coisa lá. Inclusive, ele deixa aberto. Tem locais de teletransporte para outras realidades, para outros planetas, para qualquer coisa. Tem abertura que você pode criar. Por isso que o livro é feito com muita qualidade, com páginas em coucher, coloridas, e para você usar e ficar com ele ali. Porque você não tem que decorar o livro inteiro para experimentar. Não dá para você... Assim, vou dizer para você, em uma vida, tem coisas aí, né, que dá para você experimentar. Uma vida vai ser pouco,
né? Porque você não tem também, sabe, o que é para você gastar? Não é uma coisa para você se perder lá dentro e nunca mais sair. É para você gastar meia hora por dia, 1 hora por dia, ou meia hora 2 vezes, né? E você, o que acontece? A pergunta é, o parque é real? Então, assim, a pergunta é a mesma que vem, e você fez a conexão boa com a questão da pergunta, porque quando você começa a descrever que a realidade é mental, porque a realidade é gerada pela consciência, como informação digital, então a realidade é virtual, e virtual a gente está querendo dizer, literalmente, como aquelas de um videogame, ela é criada, a forma dela criar é como um videogame. Só que é um videogame criado pela fonte, amigo. Ele é muito de melhor qualidade, a qualidade dele é tão boa que você entra nele distraído e fica achando que tudo é sólido. Então, as coisas não são sólidas, elas são criadas por informação. Então, isso muda a forma que a gente enxerga como a realidade é criada. Não muda o fato de que tudo que você experimenta é real. Então, assim, durante um sonho, tudo que você está experimentando para você é real. Morreu alguém, houve um acidente, ou você se casou com fulano de tal, com Beltrano, tudo aquilo é real enquanto está ali. E a hora que você acorda, você descobre, puxa, era só um sonho. Mas enquanto cada um estava lá, para você era real. Então, por isso que também a gente costuma dizer que aqui é muito importante você ver que filtros você vai usar, como é que você vai ver as coisas, como é que você escolhe ver as coisas que você está experimentando, porque o jeito que você escolhe encarar as coisas é a sua realidade, é o seu filtro. Então, mesmo nesta realidade que parece sólida, você usa os seus filtros. Se eles forem negativos, eles vão criar um transtorno para você. E se eles forem positivos, eles vão ajudar a criar uma realidade positiva para você. Então, sempre a forma que você experimenta, os filtros que você usa, é que vão gerar a sua experiência, que para você é sempre real. Então, o Parque do Tom, para quem está experimentando lá, seja como esta realidade, ou seja como um sonho, ele vai ser real, por um lado. E, por outro, ele tem um outro grau de realidade, que é uma criação conjunta do Tom interagindo com a fonte, né? Como se ele tivesse ido lá lançar os fundamentos do parque. É tudo mental, então é muito fácil de criar, ele não tem nenhuma dificuldade. À medida que ele vai imaginando e vai descrevendo Então, esse parque... gente, é um lugar mental real, né? Entendeu? Então, existe, só que não nessa dimensão aqui que a gente chama de planeta Terra. É um lugar que o Tom, quem já conhece o trabalho do Tom há algum tempo, sabe que ele visitou mais de 100 e tantas realidades virtuais parecidas com a Terra, maiores, mais evoluídas que a Terra, e até algumas menos evoluídas que a Terra, ele visitou muitas. Então, ele aprendeu como é que, junto com a fonte, ele cria um espaço virtual. Então, o parque já tem uma egrégora lá. Lá, ele explica aqui no livro, dando um pouquinho de spoiler do livro, que existem até pessoas trabalhando no parque para ajudar os visitantes. Então, é um lugar mental ou virtual real, gente. Real. Inclusive, Mário, eu até comentei com você em off essa parte aí. Não vão nesse outro lugar, tá, gente? Mas existe uma descrição de um lugar, pelo menos pessoas no Brasil falam que existe essa realidade virtual que é um pouco sinistra, que é Sete Além. Porque várias pessoas em diferentes lugares, em diferentes momentos, que não tinham conexão nenhuma com a outra, foram parar acidentalmente nesse lugar, que tinha um nome, né? Então, imagina, quando várias pessoas ali, quando cria que meio que uma egrégora, existe essa realidade, e algumas pessoas podem cair lá nessa realidade de forma acidental. Até tem um vídeo aqui no canal, antigo, onde eu conto a história de uma senhora que eu conheci, que ela, o marido e o filho dirigindo qual é o lugar que tem serra lá no Rio de Janeiro? Um lugar que tem serra, que quando você vai, só tem um caminho, não tem como você errar. Petrópolis, não é? Eu acho que é esse. Então, ela saiu desse local que é serra, que não tem como você se perder, porque é só uma descida, e eles foram parar numa realidade virtual, alternativa, diferente. E não parava de dirigir, e o cenário foi mudando todo. Depois assistam lá, né, gente? Então, o Parque do Tom é um local virtual real, assim, existem outras realidades
paralelas, que não é porque você não está vendo aqui, na sua cara, no mundo que a gente chama de material, que não exista, né? Como o Mário falou, até essa nossa realidade, ela é, digamos assim, inexistente para outros seres que estão vivendo nessas outras realidades e acham que a gente é fantasma, né? Então, eu sou uma fantasma, o Mário é um fantasma para alguém que está numa outra realidade. Sim, porque cada um que está na sua própria realidade, ele parece para ele que aquilo é sólido, como a gente percebe aqui. Apesar da física quântica mostrar que as partículas são informação, as pessoas ainda acham que a realidade é sólida. E ela parece sólida, tudo bem. Ela precisa parecer real para dar realidade, para a gente ter sentimento, interagir, passar por situações, crescer, aprender. Esse é o objetivo de estar aqui. Agora, qualquer realidade serve para isso, e para as pessoas que estão lá dentro, parecem sólidas. Então, quando você estiver no Parque do Tom, para você, aquilo vai parecer real e sólido. E ele tem realidade? Tem. É uma coisa criada inicialmente pelo Tom e pela fonte, e as pessoas estão visitando, as pessoas estão lendo o livro, que nem a gente já tem um grupo com mais de 50 pessoas de leitores do livro que se interessaram em participar Vamos do deixar grupo. o link aqui desse grupo, que são os leitores e praticantes aqui dos exercícios do Parque do Tom, o grupo lá do Mário. Veja, eu só não posso. Eu tenho o grupo do MyBigTalk que é aberto, né? O grupo do livro, dos leitores do livro, é exclusivo, porque assim, as pessoas. O motivo da existência do grupo é ajudar a esclarecer dúvidas, a compartilhar experiências. Eu faço vídeos de vez em quando e posto lá com esclarecimentos adicionais em função das perguntas que vão surgindo. Eu faço algumas partes de leitura comentada do livro. Assim, é voltado para a pessoa ter privacidade de poder comentar. Então, tem pessoas que comentam das suas experiências. Teve uma pessoa lá que é o que você falou, ela começou a ver como é que o negócio mais ou menos era descrito e tudo mais, ela adquiriu o livro para ler, e o livro chegou e ela se animou tanto que aquele dia ela teve um acesso no parque, e ela falou, nossa, mas é lindo, eu sobrevoei aquilo, não sei o quê, eu nem tinha lido ainda. Então, tem pessoas, é o que eu digo sempre, que tem muito mais facilidade e que, se entrar lá, como o negócio existe, você foi com a intenção de ir para aquele lugar, sem nenhuma descrição, você vai visualizar aquilo e vai experimentar. E é para aqueles que têm mais dificuldade para penetrar, a descrição vai ajudar na questão que ele chama de imaginalidade virtual, que é o uso da imaginação para o acesso. Né? Eu não sei se estou fazendo spoiler de alguma pergunta, não sei qual era a Não, próxima pergunta inclusive, que tinha. vamos para outra pergunta que conecta perfeito, que é como é que faz para entrar nesse parque, então? Quero acessar, Então, quero ir lá, exato. quero conhecer todo esse parque aqui, ó, até o desenho ajuda já a se conectar, ó. Como é que eu faço para entrar nesse parque? É isso aí. Então, o parque, ele tem essa descrição dada, ela te deixa ampla e aberta. E o parque, ele não tem limites. Então, ele descreve aquela parte imediatamente, mas ele fala que você pode acessar outras coisas de lá para frente. Então, é uma realidade ilimitada. Então, no final, quando você pegar a prática, a criatividade vai ser o seu limite. Porque você vai poder fazer qualquer coisa nesse parque partindo dos pontos conhecidos. E para entrar lá, você vai usar a sua imaginação. E que ele está chamando de imaginalidade virtual, porque a gente está tratando de uma realidade virtual. A gente percebendo a realidade como virtual, a gente tem o objetivo disso tudo é facilitar e eliminar barreiras. Você imagina que você é um corpo físico preso numa realidade física, parece uma âncora, e você vai querer ir para uma outra realidade que você acha que também é física. Como é que eu vou sair dessa para ir para outra? Então, ninguém vai a lugar nenhum. Então, tudo isso colabora É a em consciência conjunto. que vai, né? A consciência que É a anda em... sua consciência, a sua percepção que vai. Né? E o Entendi. acesso, essa descrição dos vários pontos do parque está com detalhes, com certo grau até poético, porque você sente, né? Ele começa a descrever a areia quente, a água, o ruído da água, o pessoal brincando com jet ski, os cavalos. Então, ele vai descrevendo as coisas e você vai ajudando a sua imaginação a trabalhar, porque o acesso é pela imaginação, porque a imaginação é virtual. Né? Então, você Eu para, acho muito senta. legal essa parte aqui, Mário, que ajuda muito a conectar. Gente, eu me senti naquele jogo Roblox, sabe? Aí lá dentro do parque, gente, tem lojas de serviços pessoais. Aí você pode comprar coisas para colocar no corpo do seu avatar.
Agora, algo para a sua mente, aí tem até a agência de turismo, e tem uma parte que Viagens dentro de viagens. Então, você está viaja. viajando no parque e você pode escolher destinos diferentes, experimentações diferentes. Mas o acesso se dá pela imaginação. E o motivo da descrição ser rica em detalhes e visual colorido e tudo mais, para facilitar. Porque, assim, se a pessoa tem uma imaginação muito fácil, vai lá, só pensar em ir, desejar e vai. Agora, para aqueles que têm mais dificuldade, que é o que estamos tentando ajudar, é um caminho de você lidar com essas realidades, com essas experimentações e desenvolver a consciência para qualquer prática com a consciência, inclusive de cura, de comunicação, com Fala. vivos, com mortos, com outros seres, qualquer coisa que você imaginar, tudo é possível de fazer com a consciência, não existem limites. É muito difícil dizer que a consciência é impossível fazer isso com a consciência. É impossível fazer isso, aparentemente, nesta realidade, com as regras dela. Tem gravidade, tem eletricidade, tem luz. É Né? limitado, né? A experiência temporariamente humana é uma experiência limitada quando você considera que a realidade se resume ou se limita ao que está aqui. Ah, esse copo é real, porque eu estou segurando ele, eu estou ouvindo o som dele, né? Mas a primeira coisa é uma dica aqui para vocês, gente. A primeira coisa eu falo, a gente tem que parar de dizer assim, ai, que pena, foi tão real, mãe. Eu faço umas meditações guiadas e as pessoas viajam. Elas sentem, sim, elas vão, a consciência vai e vivencia. Aí, quando a pessoa volta para o corpo, a pessoa, ela diz assim, foi maravilhoso, mãe, mas que pena que foi só a minha imaginação. Aí eu digo, acabou com todo o trabalho da pessoa. Né? Eu fico assim, eu digo, meu Deus, a pessoa, Gente, você só não levou o corpo, quer dizer que você é o corpo? Você não é o corpo, a sua consciência não. foi o que você viu, vivenciou, sentiu, foi real. Então, para de associar a palavra imaginação a algo falso, a algo que não é real. É real, eu digo, é tão real quanto o que a gente chama de material, Você está né? criando blocos para você mesmo, você está bloqueando a sua vida por não se abrir para essa experimentação com essas palavras que está usando. Real é tudo que você experimenta, e é mais real do que você imagina, porque nesse caso, porque o que é que te transporta desta realidade para qualquer outra destas outras? É a imaginação que começa isso. A imaginação é a porta de entrada, e no Parque do Tom é a mesma coisa. Aproveitando todas aquelas discussões, você vê aquela área do parque com a qual você mais se identifique e que você acha que seja mais fácil de você começar a imaginar, porque você vai começar imaginando, enxergando. Por exemplo, para mim é muito fácil, eu gosto muito da praia do Lago Amor, em volta com a areia ali, a água quente, a areia quente, o sol, as árvores, os gramados. Eu tenho essa paisagem natural, eu tenho facilidade de imaginar. Então, eu começo imaginando por ali e vou com a intenção de ir para o parque naquele local. E dali eu me desloco para outro lugar. O deslocamento pode ser aparentemente físico, caminhando, ou você pode se teletransportar. Existem alguns dispositivos que ajudam você no teletransporte de um ponto a outro, mas você vai descobrir que o teletransporte nessa realidade é uma realidade, né? Basta o desejo. E você está num lugar e dali, olha, eu quero ir passar. Eu fui direto da sala da entrada do parque pelo Lago Amor, eu fui direto para uma das salas de experimentação de comunicação com a fonte. Eu queria fazer uma questão e buscar uma resposta. Então, aí eu já saí dali, entrei, apareci direto na sala. É o que eu queria. Eu quero fazer uma consulta aqui. Então, existe uma sala para consulta à fonte. Então, o ambiente está preparado para facilitar você para aquelas coisas. E você está sendo induzido para ter essa facilidade. Não é para ser enganado, é para ter a facilidade. E aí você começa na praia, por exemplo, no caso, eu escolho, em geral, essa praia, e do lago, e começo a me visualizar lá, deitado na areia, tomando sol, ouvindo o barulhinho das ondulações do lago ali na praia. E aí aquilo vai imaginando, imaginando. E qual que é o processo? Você começa imaginando com relaxamento, não é para ficar tenso, relaxa, fica tranquilo. É um lugar, você está lá tranquilo, relaxado, tomando sol, ouvindo aquilo, e você vai enxergando, 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 e uma hora
né, sem você perceber, você começa criando com a imaginação e a fonte manda um fluxo como se fosse um sinal de TV e você passa, ela emenda, porque você tem aquela intenção de experimentar, com aquela intenção de aprender, de crescer, de experimentar, e a fonte tem o maior interesse em que você cresça. A fonte é benigna. Se a sua intenção é boa, a fonte vai ajudar. Então, a fonte fornece o sinal e você muda de um para o outro, do mesmo jeito que quando você faz na meditação, o que está acontecendo é isso, a pessoa começa a se imaginar, ela se deixa conduzir por você, e no final, de repente, a fonte conectou e está ajudando. E a pessoa viu, experimentou, mas foi só minha imaginação. Você nem percebeu quando foi que a sua imaginação acabou e você entrou em contato com a coisa como está sendo descrita, porque estão todos lá naquele conjunto fazendo aquela experimentação e aquilo adquire uma realidade. Detalhes diferentes. Mesmo que eu faça a mesma meditação guiada com um grupo de 100 pessoas, cada um viu algo diferente. Por mais que tenham sido conduzidos com a mesma meditação, cada um teve algo específico que o outro não viu, que o outro não vivenciou, e realmente mostrando que a fonte estava conduzindo a pessoa, por isso ela sentiu tanta realidade naquilo, e realmente foi real. Inclusive, conectando com mais uma pergunta, Mário, aqui, é perigoso? Tem perigo dentro desse parque? Se eu for para lá e eu me conectei total com o parque, está real, está tangível para mim, o que pode acontecer de perigo para mim? Existe perigo dentro lá desse parque? Não, a resposta é não, ok? E isso é um dos motivos da criação também. Porque quando você sai solto, experimentando realidades, você pode bater em qualquer realidade. E você pode chegar em algo assustador e se assustar e nunca mais querer experimentar, porque é uma coisa horrível, parecia um pesadelo, né? E quem sabe, de repente, algum pesadelo que você está tendo não é alguma conexão com alguma coisa dessas, né? Sei lá. Mas, assim, tudo pode, assim, não quer dizer que você vai ocorrer danos, né? Você chegou lá num lugar, é muito feio, se assustou, quero voltar para o corpo. Pronto. Chave, você volta. A vontade é sua, você escolheu ir, você escolhe voltar. Ninguém vai te agarrar e segurar, né? Então, em geral, é assim. Agora, é muito fácil de você acabar esbarrando em coisas assustadoras por conta da sua própria imaginação, dos seus medos. É uma realidade onde onde você está lá, né, a sua mente carrega medos com você e você é uma realidade mental, corre o risco de você criar alguma coisa. Então, a intenção do parque, ele está, vamos dizer, descrito e padronizado para ser uma coisa totalmente benigna. Existem animais, criaturas, peixes, tartarugas, cavalos, mas todos foram originalmente criados lá, inicialmente, com a intenção de ser positivos e úteis para a sua experimentação e para o seu crescimento. Então, não existe nada de maligno lá, zero. Então, o Tom sempre fala, cuidado, porque se, ao experimentar qualquer coisa lá, você tiver qualquer sensação negativa, é alguma que você levou com você. Então, eu aconselho você a abortar por hora, ir analisar, ver qual é o medo seu que está criando aquilo, o eventual trauma, e tratar de se limpar e se liberar para voltar lá. Agora, isso precisa ser algo muito forte e muito intenso, porque a intenção de criação do lugar é benigno. Então, você já sabe que está indo para um lugar benigno, que só tem coisa tranquila, você já vai com essa mentalidade, e isso vai facilitar a que aquilo seja benigno para você, até encontra aquelas coisas que eventualmente você... Porque ninguém é perfeito, né? De repente você tem um trauma qualquer, um medo de alguma coisa, e você está carregando com você. A tendência é que isso não seja... Aliás, uma das coisas que tem lá, tem facilidades para você se tratar, né? Tem, sei lá, uma sala de consultas, de troca de ideias, né? Onde você pode tentar pesquisar, mas isso é uma coisa mais avançada. Você tem das coisas mais básicas, que são experiências físicas. Você pode nadar, mergulhar, caminhar com os animais, pode falar com os animais, é outra coisa. Os animais respondem, os animais, em um certo grau ali, podem responder para você, porque não é uma realidade como esta aqui. Eles estão lá para ajudar também. Os cavalos, principalmente, eles citam os exemplos dos cavalos, que ele reage, o cavalo vai te conhecer melhor do que você, né? Ele percebe mais, porque já é uma característica, talvez, dos próprios cavalos aqui, né? Conhecer as pessoas que estão montando por algum tipo de sentimento natural deles, mas, assim, lá isso é mais aguçado, porque eles são feitos, criados dessa forma, tentando ajudar a interagir com você. Então, assim,
É um lugar totalmente seguro, mas caso, mesmo assim, você ainda perceba qualquer coisa aparecendo lá que não te pareça segura, cuidado, porque é você que está criando, porque lá a Tom regra fala do isso lugar é mesmo. tudo tranquilo, né? O Tom fala, é algo que você levou para dentro do parque com você, não é Uhum. do parque. E sabe, Mário, quando o livro chegou, eu já fui logo lendo. Eu li ele quase todo no primeiro dia que chegou. De manhã eu comecei a ler e fiquei lendo, lendo, lendo. Aí quando foi à noite, eu fui para o parque. Mas eu fui em estado de sonho, né? Não Uhum. lembro muitos detalhes do que eu vi, mas eu sabia que eu estava lá, e uma coisa que ficou muito fixada na minha memória da experiência é que era um lugar assim, como se tivesse um perfume de amor, muito amor no ar. Aí eu falava até assim, nossa, bem que o Dr. Tom Campbell falou que é um lugar de muito amor, que a fonte está aqui. Eu me senti dentro da fonte, assim, sabe? Era uma atmosfera de muito amor mesmo. E tudo muito bonito, tudo muito curioso, muito bom mesmo. E Você também está. cultura, gente, eu acabei indo, principalmente aqueles bancos amarelos que ele fala, que a gente senta lá e a gente vai para outra dimensão. De lá, eu lendo, eu me senti lá, fui lá, sentei e um dos bancos me levou para uma dimensão como se fosse o universo, sabe? As galáxias. Aliás, isso é outra coisa que ele cita, né? O parque é interativo e o parque é perceptivo, é a fonte. Você está lidando só com a fonte, né? Foi Então, a isso que eu fonte senti. Eu estou na fonte. Essa é a fonte você apresentando em está forma de parque para mim. porque É, você está em forma de consciência, você está lá da forma mais pura possível, você está como consciência em total contato, interagindo com aquilo, e com a fonte tem uma total percepção de você, não tem nada em você que seja escondido da fonte, seja lá onde você esteja, mesmo que você esteja trancado no banheiro aqui, você é a fonte. Você é parte da fonte, então tudo que você sabe, a fonte sabe, e aquilo que você sabe inconscientemente, a fonte sabe conscientemente. Né? Então, assim, não é uma fonte de castigo, é uma fonte de amor, como você disse. Ela tem amor, carinho por você. Se ela entender que você está indo lá para se desenvolver, para crescer, para experimentar, para entrar mais em contato com você, com ela e com as possibilidades, ela vai dar a maior força com o maior amor. Né? Agora, se você tiver intenção ruim, não vá para lá. Né? Não vá para lá porque ela não vai te ajudar. Você vai continuar trancado aqui. Se você está indo lá para fazer algum tipo de abuso, alguma coisa negativa, a fonte vai saber. Né? Então, assim, vá para lá puro de coração. Né? Não quer dizer que você tem que ser perfeito. Ninguém é. Eu não sou. Não conheço ninguém perfeito. Né? Agora, você pode experimentar a coisa porque você está com uma intenção positiva de crescer, de aprender, de experimentar. justamente esse o objetivo do livro, é ajudar as pessoas a desenvolverem a imaginalidade virtual delas, né? É ajudar a consciência, a expansão da consciência das pessoas. Então, E, com certeza, se você disser, eu quero ir para aprender, para expandir a minha consciência, como o Tom, quando começou a explorar essas realidades, ele queria entender genuinamente. Não era para dizer, ai, olha, como eu eu consigo, sou bom, eu consigo. sou bom, eu consigo. Não, era eu. Se está disponível para você, você é uma consciência, você existe além desse corpo físico, então não está na hora de você começar a se conhecer mais profundamente, além do seu corpo físico? E que será que é possível para você quando você não está preso no corpo físico? Né? E fica essa Eu acho assim, reflexão. a gente vê muita maldade no mundo e fica com a impressão de que o mundo é mau. O mundo não é mau. E assim, eu vejo o seguinte, a gente tem muito mais facilidade de materializar as coisas daquelas que eu estou fazendo com intenções positivas. Né? Verdade. Aquelas que eu tenho. E o que é positivo? É algo que vai fazer bem, não só para mim, que vai fazer bem para os outros também. Então, por exemplo, o Tom, ele quando começou a mergulhar nisso, não era com nenhuma intenção de orgulho, de dizer que é bom, que é gostoso, de contar a história. Tanto que você vai ver que no livro ele conta, você sabe disso, o mínimo de história das experimentações dele. Ele conta o básico para você entender como ele chegou. E depois ele explica
dá um mapa para nós, isso já no My Big Tour, de como a realidade funciona. E esse era o objetivo dele, trazer um entendimento para as pessoas, um entendimento racional, onde as pessoas entendessem a mágica do funcionamento da realidade. Que não é mágica, tudo é mágico, mas tudo é compreensível, é acessível a nós, porque nós também somos consciência da mesma matéria da fonte. E a intenção dele positiva de trazer isso como um benefício para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a fonte ajuda. Quando você está com uma intenção positiva, a fonte ajuda. Eu, quando entrei na tradução, eu entrei só por isso, porque eu podia ter lido para mim, ficado feliz, usado e pronto. Mas eu olhei aquilo e falei, meu Deus, as pessoas precisam ter acesso a isso. E foi isso que me estabeleceu para o meu objetivo de vida atual, que é trazer essas ideias para o uso das pessoas. Eu cheguei à conclusão que isso é o que eu estou fazendo aqui. E veja, eu comecei, eu não era do ramo, eu não traduzia, eu sabia inglês, mas eu não traduzia. Eu era engenheiro, eu trabalhava, trabalhava em empresas, e eu não era da indústria de livros, eu não sabia nada de publicação, de edição, de impressão, de nada. Aí as dificuldades foram aparecendo e elas foram sendo resolvidas, eu fui trabalhando. Eu tinha aquela intenção e não deixei que nada me parasse. Eu não sabia que ia ser difícil, se ia, se não ia, eu sabia que eu ia fazer. E aí, quando as dificuldades apareciam, eu resolvia. E as alternativas apareciam e as soluções apareciam. Foi fácil, foi tranquilo, foi rápido? Não, é tradução de 3 livros, agora de mais 4. Mas quando você começa o dia pela primeira página, e um dia você chega na última, e um dia está revisado, um dia está impresso, outro dia está sendo vendido. Eu imprimi os primeiros 300, não sabia se ia vender um. Mas, no entanto, os 300 acabaram, eu comprei mais 300, o segundo ficou pronto, eu imprimi mais 300, o terceiro, e aí foi saindo. E assim... Maravilha que você fez, porque hoje a gente tem acesso no Brasil ao trabalho, que é uma pérola, né? O trabalho do Dr. Tom Campbell, que tem contribuído tanto para aquilo que a gente chama de física quântica, enfim, todo esse conhecimento. Mas, Mari, olha Mas só... o legal, desculpa, só completar uma coisa, o ponto que eu quero transmitir. Quando você está com uma intenção positiva de algo que é positivo para você, para algumas pessoas suas próximas, ou positivo para todos, que pelo menos é positivo para você, não é negativo para ninguém. Então, assim, tenha sempre algo positivo, né? Nem que seja crescimento, porque você cresce, você melhora o ambiente e ajuda os outros também. Ter intenção de crescer é uma intenção extremamente positiva. Tudo que você tem de intenção positiva, a fonte vai ajudar você a conseguir. Agora, se é uma intenção extremamente egoísta, para olhar o próprio umbigo, né? Boa sorte, você pode conseguir, ninguém disse que não vai, mas a fonte, para que ela vai gastar energia com alguém buscando algo egoísta, se ela pode ajudar, gastar o tempo dela ajudando alguém que está procurando algo maior, né? Então, é assim. Então, é disso que eu estava falando, me desculpe, mas era só isso que eu queria completar. Inclusive, nos círculos, né, enfim, nos meios dos espiritualistas, tem se falado muito que a agenda do todo, que é a fonte, né, é o objetivo. Inclusive, o Eckhart Tolle fala isso no livro Um Novo Mundo, que é o livro dele, novo livro dele. Ele diz que o objetivo da fonte é que todas as consciências expandam. Esse é o objetivo máximo. Então, não existe outro objetivo para a fonte. Então, a gente pensa, o objetivo da fonte é me dar o meu carro, é a minha casa, é não sei o que mais. O objetivo da fonte é só a expansão da sua consciência. Se este carro que você quer contribuir para expandir a tua consciência, a experiência dele, virá para você. Se esta viagem, se este relacionamento, tudo que está na nossa vida contribui para a expansão da nossa consciência, porque a consciência do todo está expandindo conforme a gente expande. Então, esse é o nosso objetivo principal. Ele, inclusive, chama isso, no livro, de objetivo externo e interno. O interno é a expansão. O externo deve estar subordinado ao interno. Esse trabalho que eu vou fazer vai colaborar para a expansão da minha consciência? Vai colaborar para a expansão do coletivo? Então, isso é que deve nortear a nossa vida. Como que eu vou crescer com essa experiência? Perfeito, May. Você não podia ter dito melhor. Como eu sempre digo, você tira as palavras da minha boca. Eu não sei porquê, acho que a nossa comunicação deve ser muito boa.
Eu não tinha visto esse aspecto do... Eu já li vários livros achei que tinha lido tudo já do Eckhart Tolle, mas acho que esse aí eu não li porque eu não lembro desse ponto. E ele é muito bacana, porque ele está super em linha. O trabalho do Eckhart Tolle tem tudo a ver com o trabalho do Tom, e agora mais ainda com esse ponto que ele traz, porque o objetivo da fonte é seguir expandindo a ela mesma como todo, que ela é, em todas as partes que estão lá dentro, que somos nós, cada uma dessas partes que estão lá, e cada uma das partes, você não vai ter uma célula, não quer um malefício do corpo, né? Vamos lá, é uma metáfora, tá? Muito simplista, mas assim, o objetivo da consciência que você é, ainda que você esteja aqui mergulhado, embaixo de véus, sem entender o que você está fazendo, porque você se perdeu ao meio do caminho, né? Você pode não saber, mas a sua consciência, ela está buscando evoluir, expandir, assim como a fonte, porque a consciência é única. A sua consciência individuada, o objetivo dela existir como individuada, inclusive, é ajudar na expansão do todo. Porque o todo foi encontrando alternativas interessantes de expandir. E o método da individuação é um deles. E cada consciência busca expandir. Ainda que o personagem que ela está vivendo aqui, com o nível de expansão que ela tem, possa não ter isso muito claro, é o que todas as consciências e cada um de nós estão buscando. Agora, ninguém precisa fazer voto de pobreza, né, de miserabilidade e de sofrimento, né? Cada um escolhe o caminho que quer, né? Mas não existe esse requisito para que você expanda a sua consciência. E como eu bem disse, tudo que está nesse ambiente pode ser útil para a expansão da consciência, porque é o único objetivo. Se não fosse útil, eu não estava aqui, ok? Então, cada um pode experimentar a qualidade de vida que acha que mereça ou que queira, desde que entenda o conjunto da coisa, porque vai ficar mais fácil. Você vai falar, então, não, só quem entende isso que se dá bem, não. De repente, a pessoa está numa vibe ruim, mas ela está experimentando alguma coisa diferente, porque aquilo é Até útil para a aquela expansão vibe dela. ruim contribui para o ensinamento que ela precisa. Isso, que ela e que os outros à volta dela vão perceber, porque às vezes eu percebo o que é ser ruim através de outra pessoa e não preciso eu ser ruim agora, né? Então eu falo, nossa, não quero aquele caminho para mim, eu quero ser melhor que isso. Não comparando pessoas com pessoas, mas eu quero algo melhor para mim, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Agora, o fato é o seguinte aqui, você, buscando essa evolução da consciência, você não está em contra a ter uma qualidade de vida boa. Pelo contrário, quanto mais consciente você está, quanto mais expandido, mais acesso, mais domínio, né? E mais qualidade de vida você tem. Exato. Essa é a minha experiência e é o que eu falo. Eu digo, na minha própria vida, quanto mais eu senti, né, essa profundidade do autoconhecimento, quanto mais eu senti abrindo... Antes eu tinha uma mente dentro de uma caixa, né? Era uma caixa. E aí eu fui abrindo essas barreiras e a prosperidade, a alegria, as amizades, tudo de bom foi chegando para mim, porque a nossa vida, a nossa experiência aqui nessa realidade física virtual, né? Ela é o reflexo da qualidade da nossa consciência. Quer melhorar a sua vida física? Melhore a sua consciência. Então, é isso que ele fala, o Eckhart Tolle fala nesse livro, que é Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Ele fala que se as pessoas entendessem que a qualidade da consciência cria a qualidade da vida delas, todos estariam priorizando a qualidade da sua consciência e não correr atrás das coisas que estão fora, porque as coisas que parecem estar fora estarão sujeitas sempre à qualidade da sua consciência. É perfeito, é tudo que My Big Toe explica, é tudo. Porque está totalmente 100% alinhado com isso, May. É o que eu digo sempre, você comece, né? Ainda que você comece por um objetivo egoísta, de melhorar somente a sua qualidade material de vida e o resto que se dane, vamos dizer, a grosso modo, mas se você se aplicar a evoluir a sua consciência, você vai dar passos adiante até o passo suficiente para você perceber que aquilo não era um bom objetivo. Mas como você cresceu, agora aquele já não é mais o teu objetivo, né? E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando já buscam essas coisas há mais tempo, vão ter ainda mais facilidade de entender isso. Mas o fato é que
o que traz a sua felicidade é caminhar na direção do rio que está levando para o crescimento da consciência, que é o que nossas consciências estão buscando. E quando a gente não está alinhado com isso, o personagem se desalinha e sofre pelo desalinhamento. E o sofrimento, ele vem como se fosse exatamente uma forma que a fonte de espectadores. Exatamente, de dizer, ei, acorda que você tá fora da casinha aí, volta para onde é o caminho da expansão, entendeu? Então, inclusive o Eckhart Tolle também fala, o sofrimento só existirá enquanto for necessário. E exatamente quando ocorre são portas que se abrem para você perceber e passar. Despertar a consciência. Que, aliás, me lembra o seguinte, né? O Parque do Tom é super flexível, então ele tem uma estrutura básica que você não precisa decorar, você vai ler o livro inteiro na primeira passada, e aí você vai ler de novo e vai escolher alguns pontos que são interessantes para você experimentar com eles. Você não consegue experimentar, é uma infinidade. E é uma infinidade de, assim, aquelas possibilidades e todas as combinações que tem de experimentação do parque, elas são ilimitadas. Então, você começa com as básicas, escolhe alguma, começa com entrada e saída, pratica entrar. Depois está lá dentro, passeia, olha. E outra coisa, a fonte vai dar suporte para a criação, para a experimentação. Outra coisa, quando você está forçando, né, o início, você está abrindo a porta para entrar lá. Você está imaginando, aí a fonte pega a tua imaginação, emenda e dá um sinal de TV para você ver o parque lá. E aí você começa a andar por aquilo. Outra coisa, se surgem, como você reportou aquilo, é ideal. Surgem experimentações, você não precisa fazer experimentações controladas. Eu quero fazer isso. Primeiro, relaxa. Experimenta o que a fonte te apresentar, porque ela vai trazer coisas que são úteis para você. Entrou no parque, passeia, vê o que surge para você, vê o que a fonte se apresenta, interage. Ela apresentou uma porta para você, abre a porta e entra. Ela apresentou uma piscina, mergulhe e nada. Ela apresentou um cavalo, conversa com ele, sobe, anda, experimenta. Ela apresentou uma fruta, come, pega da árvore, baixa, come a maçã, come a pera, tem um pomar lá. Interage, porque é a interação que vai desenvolvendo a habilidade. E outra coisa, porque você fala, a principal instrução de qualquer mestre para qualquer pessoa que está buscando o autodesenvolvimento, você sabe que vai sugerir que a pessoa medite com frequência, constância ao longo do tempo e nunca pare. Né? Porque a meditação abre portas para a sua própria consciência, para o seu ser, para o seu contato com o ser que você é e através do ser que você é, que é parte da fonte, para o contato com o todo. É isso que a meditação faz. Só que tem gente que não consegue, porque o meu pensamento, porque eu isso, porque eu aquilo, por causa disso, porque o ruído, porque eu não tenho tempo. Bom, porque é chato, né? Sei lá, as pessoas, né? Tem de tudo. Agora, em geral, as pessoas, não consigo, o pensamento me atrapalha, eu começo, não consigo, e as pessoas desistem logo, tenta 2, 3 vezes, se tanto, e desiste. E aí, isso aqui equivale à meditação. O acesso a todas essas coisas é através de estados meditativos. Agora, uma coisa é você sentar para meditar, praticar, e entrar em contato com o seu ser e descobrir que tem essas portas para experimentar tudo isso. Aqui é uma sugestão diferente, por isso que ele está dando esse nome, imaginalidade virtual, onde você parte da imaginação, você começa imaginando um lugar, a fonte te dá um suporte, num lugar totalmente seguro, e você entra no filme novo da fonte, numa nova realidade, num novo canal de TV. E você vai lá e experimenta à vontade. Mas tudo que você estiver fazendo, esse fato de você ficar imaginando e focando naquilo, você vai tirar os outros pensamentos. Você está focando no Lago Amor, na praia, no ruído das ondas, na brisa, no calor gostosinho ali, né? No verde, nas árvores. Né? E aí você está ali, e você está entrando num estado meditativo por um outro ângulo de ataque, né? Forma de dizer, completamente diferente e completamente motivante. E aí você começa a ver aquilo que você mesmo está vendo, né? Está criando, e aí daqui a pouco aquilo se transforma no sinal da fonte, você começa a interagir e abre-se um mundo para você de uma outra entrada. E tudo que você fizer lá dentro, você está fazendo em estado meditativo. Você está com a mente e o corpo relaxado aqui, quieto, em algum canto, sentado, né?
ou deitado, como você conseguir fazer, mas você está lá fazendo, você está em outro mundo, literalmente, entendeu? E está em estado de meditação, você está na consciência que você é. Cada coisa que você fizer no parque, nem que seja ficar só lá deitado, gozando aquele lugar que você escolheu, você está em estado meditativo, está se desenvolvendo. Então, cada minuto gasto no parque é a mesma coisa que um minuto gasto em meditação, ok? Para efeito de desenvolvimento e evolução. Só que é outra coisa, né? Para quem não consegue e não gosta... a meditação. E você está lá, está andando a cavalo, está nadando, está na sala de exercícios, está na ala de turismo, escolher um turismo de visitar outro planeta. Qualquer coisa que você faça lá dentro é meditação. Está contribuindo para o seu contato com o ser que você é e para a sua evolução. Já por si só, ok? E está desenvolvendo essas suas habilidades. Então, um dia você vai, de tanto usar o parque, você vai perceber que você consegue sentar e meditar e entrar lá e sair, ou ir para qualquer outra realidade, porque você evoluiu, né? E é isso que você está buscando. E toda a experiência que você tiver no parque, de relacionar com as pessoas, com os funcionários, primeiro que o parque está exclusivo para você. Cada sinal que a fonte dá, ela dá para uma pessoa. Então, eu entro no parque, eu não vou encontrar a MEI. Pode ser que eu ache que estou falando com a MEI, a imaginação está falando, mas eu estou no parque. Você está individualmente. Então, aquele parque, aquela aparente estrutura, é toda sua, porque é um sinal exclusivo da fonte. A fonte está mandando um canal de TV exclusivo, onde só você está interagindo. Para outra pessoa, ela manda o mesmo sinal do parque, mas só interagindo com a pessoa. Então, cada pessoa que entra lá interage individualmente, ela e a fonte, e todo o suporte que a fonte provê para ela. Então, você não está interagindo com o teu vizinho, com o teu amigo, com o teu marido, você está interagindo com a fonte e com a estrutura do parque criada lá para atender você. Então, é outra coisa interessante também, né? Você está, em termos de... vamos dizer, num caso especial, o parque foi montado desse jeito. Se houver um caso específico, nada é impossível. Então, onde duas pessoas já têm prática, já conhecem o parque, têm muita vontade de passear pelo parque em conjunto, juntas lá, porque isso, porque aquilo, seja com motivo útil, que algo que vai contribuir, até podem planejar e tentar fazer essa entrada e podem ter o suporte da fonte. Não é impossível, como eu disse, nada é impossível. Mas a instrução geral o parque foi criado para interagir individualmente com cada ser que tenta entrar lá. Ok? Maravilha. Ai, gente, olha, de verdade, tenho certeza que até essa altura aqui, você já está doido para entrar no Parque do Tom aqui. Mário, eu vou me despedir por aqui, porque tem bastante conteúdo para o pessoal e com certeza já ficaram bastante animados para ler o Parque do Tom e começar a experimentar. Nossa, passou muito rápido, eu nem vi. Então, gente, para você encontrar o livro Parque do Tom e também conhecer profundamente todo o conteúdo do Tom Campbell aqui no Brasil em português, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, o link tanto do Instagram, do My Big Toe Brasil, onde o Mário está sempre lá presente, ele é super atencioso com todo mundo que chega, e também o YouTube. O site. O site, isso. O livro vai estar no site www.mybigtoe.com.br. É lá que as pessoas encontram. Qualquer dificuldade, entre em contato com o WhatsApp, que está em todos os dados meus aí, então, ou pelo Instagram, mas o livro vai estar disponível. Tem aquele carrinho de compra no parque, tem lá o livro de exposição. O grupo é exclusivo para quem comprou Isso. Ganha o direito de entrar no grupo de estudos. Perfeito, maravilhoso. Ok. Porque assim a pessoa tem suporte. Todo o material que eu já publiquei vários vídeos lá, fiz várias leituras comentadas de várias porções do livro, passei trechos que eu legendei de conversas do Tom sobre o parque, também estão lá algumas, né? Esse grupo é o quê? No Telegram? É onde? É no Telegram. É no Telegram porque a vantagem do Telegram é que ele fica com aquele histórico todo, né? A pessoa entra lá e vê as pessoas que relataram experiências, as experiências que eu relatei das minhas experiências também no parque.
como é que a pessoa, como é que entra? A pessoa já me fizeram essa pergunta, como é que entra? Eu já tá. expliquei lá. Então, a pessoa tem opções, né? Tem sugestões, porque tem gente que experimentou uma coisa ou outra e funcionou legal de um jeito, a pessoa compartilha lá, né? Ninguém é obrigado a compartilhar, mas é legal porque há interação, né? E são pessoas que estão falando uma mesma língua e você não fica preocupado que alguém de fora vai ver, né? Então, tem o do My Big Toe é mais aberto, mas o do Parque do Tom eu fiz exclusivo, porque às vezes a pessoa quer compartilhar algo mais íntimo, eu sei lá, né? Não pode. Então, Né? gente, eu vou Para ter deixar o liberdade. link para comprar o livro. E também Isso, para as redes sociais, porque fica mais fácil. isso. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato, o Mário responde muito rápido, tanto lá no Instagram dele, tá bom, gente? Ou lá no site mesmo. Aí você, depois que adquirir o livro, vai ser colocado no grupo, que é o Isso. grupo de apoio aos leitores do livro. Mário, gratidão. E também vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês que tiverem interesse, quiserem ser avisados de um próximo evento, quem sabe a gente vai ter eu e o Mário, ou uma live que a gente for fazer de práticas desse livro. Se você tiver esse interesse de ser avisado desse evento, também aproveita para se inscrever. Vai ter um monte de link lá, lê direitinho o que cada link está falando, Legal. que vai para você, tá bom? Mas super recomendado, eu li, tive a minha experiência, ainda estou lendo, como o Mário disse, não é um livro que você lê e acabou, não, é um livro que você... Porque não tem como você memorizar tudo que está no parque. Então, com certeza, é um livro de prática, muito fácil, porque você vai imaginar coisas que existem aqui na nossa realidade, só que você vai estar em outra. E você tem as práticas básicas, que são as mais simples para facilitar a experimentação, e aí, quando você adquire mais domínio, você começa a ter práticas de mais alto nível de acesso. Então, tem as salas do hexágono, que você chegou a mostrar lá, que tem salas específicas, por exemplo, consultas à fonte. Eu fiz uma consulta lá, eu não vou falar agora, porque é rapidamente, mas eu fui na sala de consulta e procurei uma informação, eu queria saber, por exemplo, olha, eu gostaria de saber o que foi que eu vivi na minha encarnação anterior, quem eu era, né? E, pum, apertei o botão lá, né? Tem uns detalhes de como fazer, apertei o botão, pum, aí apareci experimentando lá uma experiência, que, aliás, não foi nem muito agradável como experiência, né? Mas, assim, eu não sofri nada, eu estava vendo aquilo como se fosse um filme, o que eu olhei e falei assim, nossa, penei aí nessa Essa foi vida, minha né? vida, Mas, para quem eu perguntei. mas assim, sem nenhum sofrimento, era como se fosse um filme bastante vívido, mas eu via as coisas que estavam acontecendo, mas não senti nenhuma dor, nenhum incômodo, nenhum sofrimento. Tanto que eu acompanhei aquilo tudo e voltei lembrando daquilo, né? Achei bem interessante, mas assim, fui com uma questão específica. Mas eu não tenho ainda, eu estou trabalhando com essa habilidade, né? E eu, naquele momento, falei, deixa eu experimentar isso aqui. Aí me veio essa ideia, eu fui lá e funcionou. Né? Então, assim, tem coisas específicas, né? Tem, como eu falei, tem um negócio que é para você pode experimentar, por exemplo, voar, né? Olha, tem N coisas, é interessante. Mas é Maravilhoso. aberto, a imaginação é o limite. A sua capacidade, né? Deixa a fonte criadora te guiar e Exato. experimentar o Parque do Tom. Mário, gratidão, gratidão, viu, por mais esse presente aqui para o Brasil, que é o Parque do Tom. E vamos nos ver novamente, quem sabe, numa live aí, respondendo as perguntas do pessoal. E te agradeço mesmo. Obrigado, May, muito Falar obrigado a você, muito obrigado ao seu pessoal, às centelhas que acompanham você, sempre foram muito carinhosas comigo, muito obrigado a todos, espero que realmente seja algo que, para quem interessa, a gente acabou não comentando, né? Tem uma sessão aí onde o Tom comenta para quem que esse livro é dirigido, para quem que ele é útil, mas assim, quem sabe de uma próxima vez, eu tenho um vídeo que eu publiquei, eu acho que eu li esse trecho aí do livro, que é interessante para a pessoa ver se aquilo interessa para ela. Tá? Mas muito obrigado, May, muito obrigado, Centelhas, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar com vocês mais uma vez. Gratidão. Ai, maravilha. Então, até mais, Centelhas. Até mais, Mário. Obrigada.